Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença de Crohn. É comum quando a gente fala sobre o diagnóstico de doença de Crohn, as pessoas terem dois estágios nessa primeira fase. O primeiro estágio é o do desconhecimento, quer dizer, as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar nesse termo, não conhecem ninguém que tenha tido a doença de Crohn e as pessoas ficam confusas, né, e com várias dúvidas. O que é essa doença? Vai precisar tomar remédio? Não vai? Por quanto tempo? Seria o primeiro estágio. E aí cabe a gente, né, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esclarecer o que é essa doença, como é que ela aparece, o que eu faço para que os sintomas não piorem. A gente tem que falar sobre tudo isso. E o segundo estágio geralmente acontece na segunda consulta, quando a pessoa vem extremamente preocupada porque ela foi para a internet, ela procurou sobre essa doença e ela viu alguns casos extremamente complicados, pessoas que tiveram que fazer dezenas de cirurgias e colocar em bolsa e tem uma qualidade de vida muito ruim. Bom, o que eu costumo dizer é que existe um Crohn para cada um, uma doença de Crohn para cada um. Então, não existem dois pacientes com os mesmos sintomas, com o mesmo tipo de doença, tomando as mesmas medicações. Então, isso é extremamente variável. Então, é importante você saber disso. Não quer dizer que, porque você viu outras pessoas tendo vários problemas, que você vai passar por tudo isso. O que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma doença que ela inflama, ela pode inflamar qualquer lugar da boca até o ânus. Geralmente ela inflama uma parte do intestino delgado, chamada íleo terminal, a parte final, a parte terminal desse íleo, né, que é a última parte do intestino delgado. Mas ela pode inflamar qualquer lugar da boca até o ânus. Então, por ela poder inflamar qualquer lugar, os sintomas vão ser bastante diferentes. Se você tem uma doença de Crohn, por exemplo, no esôfago, você vai ter um sintoma aqui de dor nesse local, de azia talvez, mas se você tem uma inflamação lá no intestino, você pode ter mais, por exemplo, diarreia ou dor abdominal. Então perceba que os teus sintomas vão ser muito diferentes de acordo com a localização da tua doença e também com a relação à intensidade. Existem inflamações que são muito leves, existem inflamações que são um pouco maiores e aí os sintomas vão ser maiores também. Então esse é o primeiro ponto. Outras coisas que as pessoas podem ter, às vezes, ela pode ter as chamadas manifestações extraintestinais. Sim, além do intestino, além do trato gastrointestinal, as pessoas podem ter, por exemplo, dores nas juntas, dores nas costas, problemas oculares, problemas de pele, várias outras manifestações que não são ligadas ao seu intestino, mas sim a doença de Crohn. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Talvez você tenha passado por uma fase difícil e complicada até chegar no diagnóstico. O médico deve ter pedido alguns exames, alguns deram alterados e outros não. Na verdade, a doença de Crohn é diferente, por exemplo, do infarto. Se eu estou com dor no peito, eu vou no pronto-socorro, eu faço um eletrocardiograma e esse eletrocardiograma está alterado, pronto, eu tenho o diagnóstico de infarto. É muito simples. Se eu tenho doença de Crohn, eu vou precisar juntar várias peças no quebra-cabeça. Eu vou pegar os sintomas, o tipo de sintomas, quanto tempo a pessoa sente aquilo, como é que ele se manifesta. Eu vou pegar alguns sinais do exame físico, talvez uma colonoscopia, talvez uma endoscopia, talvez uma tomografia, talvez uma ressonância, na colonoscopia às vezes uma biópsia. Vou juntar essas peças desse quebra-cabeça para aí sim eu fazer o diagnóstico da doença de Crohn e aí sim começar um tratamento. E existem vários tipos de tratamento. Talvez você tenha uma doença leve que precisou fazer um tratamento curto e depois você só vai fazer um acompanhamento sem nenhuma medicação. Isso pode acontecer, não é comum, mas isso pode acontecer. Ou talvez não, talvez você precise fazer uma medicação por um tempo prolongado e essa medicação pode ser comprimido, pode ser injetável. Existem vários tipos de medicação. O seu médico ele vai escolher a melhor medicação para o seu caso, com a sua idade, na localização da doença que você tem, na intensidade da doença, se você tem outras manifestações fora do intestino ou não. Então, baseado nisso, vai ser escolhido a melhor medicação para o seu perfil. E muitas vezes essa medicação não vai ser sempre a mesma. Às vezes pode ser que você tome essa medicação por um tempo, depois tem que trocar a medicação. Por isso que é importante você manter sempre um acompanhamento, sempre fazer consultas regulares, fazer
de vez em quando alguns exames, seja exames de laboratório, seja colonoscopia. Você precisa ver como essa doença está. Hoje em dia a gente tem condição de estar na frente da doença, quer dizer, não basta você estar bem, você tem que estar bem, o teu exame de laboratório tem que estar bom, a tua colonoscopia tem que estar boa. Se você tiver bem, ótimo, você está estável, mas às vezes a pessoa não está sentindo nada, ela não tem nenhum tipo de sintoma, mas os exames começam a alterar e aí a gente tem que sair na frente, a gente tem que talvez aumentar a dose de remédio, trocar a medicação para que a pessoa não entre novamente numa crise. Como é que a pessoa pode entrar em crise? Geralmente algum fator externo para a pessoa entrar em crise. Pode ser cigarro, então o cigarro é muito comum piorar o curso da doença de Crohn. O estresse também é um fator bastante importante e a pessoa que para de tomar medicação. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa está tomando há tempos a medicação e ela está bem, ela está estável, ela pensa, não, eu vou parar de tomar o remédio. Eu costumo fazer uma comparação como se fosse um óculos, né? Digamos que você não enxerga bem e você precisa usar óculos. Imediatamente você começa a enxergar melhor. Você não vai tirar o óculos porque você está enxergando melhor, você vai manter esse óculos, né? Se você tirar o óculos, você vai voltar a enxergar mal. É mais ou menos isso que acontece na doença de Crohn. Então, é importante você manter a tua medicação, você fazer os seus acompanhamentos regulares, você ir ao médico regularmente, fazer os exames para que você tenha aí uma doença tranquila. Hoje em dia a gente fala muito em qualidade de vida e a gente quer que a pessoa que tenha doença de Crohn tenha uma qualidade de vida, que ela possa ir para a escola, que ela possa trabalhar, que ela não precise perder dias internada no hospital ou que ela seja submetida a uma cirurgia. Hoje a gente tem toda a condição de estabilizar o quadro e deixar a pessoa com uma vida, uma qualidade de vida muito boa, muito normal. Então, sobre doença de Crohn que eu tinha para falar seria isso hoje. Se você tiver mais alguma dúvida, tiver alguma sugestão sobre o tema, mande para a gente, tá bom?